brasileira e na cena contemporânea latina. Por que não dizer isso? Aí a gente começou a estar trabalhando. Hoje existem vários grupos trabalhando com a máscara, vários artistas maravilhosos, todos eles. Tá? Cada um tem a sua metodologia, ou seja, maneira de como caminha para se chegar à criação da personagem, para se chegar à preparação do ator, e tem também as suas próprias razões pelo qual caminham. As nossas estão dentro da preparação do trabalho do ator, da forma de como pensar o teatro, tá? E de uma criação metodológica e dramatúrgica. Então, assim você define a metodologia do Moitará. A metodologia do Moitará, ela tem esse apoio nas relações do trabalho de ações físicas e ações vocais. Ela não tem o objetivo único de ensinar ninguém a usar máscara, tá? A gente não ensina as pessoas a usar máscara, a gente orienta, a gente desenvolve um trabalho de treinamento do ator que é necessário, do trabalho de ações físicas e ações vocais, e a partir daí a gente inclui a máscara como uma aliança entre essas duas relações, tá? Do trabalho de ações físicas e o trabalho de ação vocal. Então a máscara, ela cria essa aliança, tá? Esse casamento que vai construindo esse fazer artístico. Então a nossa metodologia tem esse objetivo de treinar o ator e de pensar o teatro, ou seja, a sua forma de ser. É claro que essa forma de pensar, ela cria uma outra lente que é diferente de eu ler um Goldoni, quer dizer, Goldoni não, um Shakespeare, sabe, Nelson Rodrigues, que está falando de outra realidade. Ela cria uma outra lente sobre o tipo e a forma de tratar o texto. Tá? O texto na máscara, quando você está falando um texto na máscara, por exemplo, mesmo que esse texto não seja importante, revolucionário, não tenha toda essa revolução, ele se torna importante como uma forma de elo entre o ator, o personagem e o público. E aí ele passa a ser muito importante, mesmo que seja uma bobagem que o personagem esteja fazendo. A maneira de como ele faz catalisa a atenção do espectador, cria cumplicidade com o espectador. E essa cumplicidade com o espectador faz com que o espectador saia da sua realidade mortal da vida e entre para esse mundo de fantasia. Só o fato dele fazer essa ponte e trazer o espectador para esse mundo de fantasia, para mim já é uma revolução. Mas ela não está na revolução das palavras, sim, da inteligência do texto, da construção dramatúrgica. E para isso pode ser qualquer bobagem. Não é que você tenha que falar bobagem, você pega a bobagem e transforma ela numa coisa importante. Um bolo que você... é só o bolo, é só a forma de como você vai fazer esse bolo ele não precisa ter exatamente uma história de começo, meio fim, que o bolo era de uma pessoa que estava completando 90 anos, que foi isso, que foi aquilo, que teve uma história parecida. Aí o bolo vai criando uma outra realidade. É só a maneira de como ele faz o bolo, a questão do ritmo, da brincadeira e tal. E o bolo aparece. Essa já é uma forma de como você vai trabalhar. Você vai começar a pensar a questão do ritmo, do comportamento, do ritmo do personagem. Como esse personagem canta.
Os atores da comédia dell'arte tinham uma força muito grande, que eles tinham um trabalho de voz e de canto muito grande, porque eles apresentavam na rua, em feiras. Então eles tinham que botar a voz dele acima do som ambiente. Então eles projetavam a voz, eles criavam sons maiores e não precisavam estar gritando. Não era gritando, era projeção da voz. Então obrigava que eles se trabalhassem a desenvolver os seus ressonadores para essa forma de relação. Para mim essa era uma verdadeira aula, Vinícius. Muito obrigado pela disponibilidade, né? A gente está tendo aqui essa experiência assim muito incrível assim para a gente, não só como o nosso trabalho de TCC, mas como artistas também. Né? Obrigado assim pela tua troca. Claro. Acho que respondeu todas e outras futuras perguntas que a gente teria no meio do processo. Eu estou muito empolgado assim de futuramente conhecer melhor o Grupo Moitará, fazer futuras oficinas assim quando assim estiver, assistir os espetáculos, quando já estiver em temporada. E estabelecer esse contato também. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E outra coisa que eu acho que é importante que se falar é lembrar que o trabalho com a máscara não é para você trabalhar com a máscara, é para você se trabalhar como ator. O trabalho mais profundo com a máscara é o trabalho do ator sem ela. Ela vai servir. Por isso eu fiz a lembrança do Máximo Kreuzer, que é esse ator do Quarteiro e o Poeta, né? O Quarteiro e o Poeta do filme. Que o trabalho dele é sem a máscara. O Quarteiro e o Poeta. Da delicadeza, da verdade, da sensibilidade, da justeza das relações. Então o trabalho da máscara é esse caminho de chegar lá dentro e não de preparar o exterior somente. Ele utilizou a máscara neutra como uma construção de personagem? Foi isso? Não sei dizer, não sei. Ele era, ali é um quadro, por exemplo, só de Putinelas ali. Sim. Ele era um Putinella. Sim. E o Putinella, as máscaras, normalmente quando você está trabalhando uma máscara, você às vezes, se quiser gravar, pode gravar. Quando você está trabalhando uma máscara, ela te apresenta uma série de dificuldades e desafios. Ela é dura, porque ela é ditatorial, ela dita o jogo. Ela obriga que o ator seja ator. Então, quando você está trabalhando a máscara, ela cria uma relação de desnudamento. Tá? E ela vai além do que é somente a sua forma. Ela cria um caminho para dentro do ator que reflete para fora. Ela não cria a relação da subjetividade, da superficialidade. Então você às vezes tem o trabalho de 1 mês, 2, 3, às vezes 8, tentando dar vida à máscara. Você dá vida. Depois que você dá vida à máscara, se demorou 3, se demorou 1 mês, se demorou 8 meses, você deu vida à máscara. Você vai ter o resto da tua vida para você construir o caráter da máscara,
que é exatamente como nós somos. Nós nascemos em 8 meses e temos o resto da nossa vida para ir construindo o nosso caráter, reforçando o nosso caráter. Ele vai se construindo com os fazeres, com a nossa vida, com as experiências, com as atualizações. Então, os personagens vão se atualizando também e vai construindo o seu caráter, vai firmando. Então, o que significa a construção desse caráter? Significa, quando você está trabalhando uma criança, por exemplo, vou falar criança, e o ator trabalha 30 anos, essa criança não envelhece. Eu me aprofundo na essência da criança, como ator. Quem envelhece é o ator. Mas o ator é a essência da criança. Cada vez mais ele vai entendendo. Ele vai passando a ser. E assim é com um velho, e assim é com qualquer outro tipo de personagem. Ele vai entendendo e vai se atualizando também com a realidade, com a vida. A máscara ela se atualiza completamente. Hoje a gente tem internet, tem celular, pode ser que as máscaras tenham isso também. Claro, tem. Tem uma atriz que trabalha, que é espanhola, que trabalha com a gente, que ela já usa na máscara que ela está trabalhando, isso no núcleo de pesquisa, o celular, o Pix, são os termos que se usa. Sim. Porque faz parte da realidade do discurso e da vida. Sim. Tá? Então eu acho que é um pouco isso, a questão da máscara, dessa realidade de atualização e desse tempo que você se aprofunda nela, no tempo que você caminha. O Marcello Moretti, que foi um dos arlequins, dos grandes arlequins do Piccolo Teatro de Milão, servidores dos 2 patrões, né, do espetáculo, do qual o Enrico Bonaveira é o último dos arlequins. O Marcello Moretti, uma vez trabalhando, já velhinho, antes de passar o bastão para o outro ator, que eles passam de um para o outro, né? Como se fosse o bastão. Ele faz um espetáculo e o Arlequim é um personagem acrobático, saltador, de uma agilidade, rápido, preciso. Quando ele terminou o espetáculo, todo mundo estava assim. E aí ele vai e tira a máscara. Aí todo mundo levanta em aplausos infinito, porque era um velhinho que fazia um arlequim, e o arlequim é um personagem que tem a energia de um adolescente. Incrível isso. Incrível. E ele a entrega, e ele completamente desfigurado, né? Completamente desconstruído, ele tira e agradece. E o cabelo branquinho, todo ele. Então é isso. Completa entrega, né? É uma entrega. Independente de uma limitação, seja ela física, eu acho que quando o ator se entrega para esse trabalho e a máscara te ajuda, ela, como você falou, né? Você tem que ser generoso, né, com a máscara. Gente, como é que essa coisa aqui? Olha só, a gente não está sozinho. O meu celular que estava aqui, ele ligou sozinho. Ligou a câmera, né? Ligou a câmera. Aí você não mexeu nele, né? Não. Estou falando da espiritualidade. Mas isso não é espiritualidade, isso é IA. Ah, sim. Inteligência artificial que está usada para outra função, que deve usar para o bem, se usa para o mal. Para outros fins, né? Para outros fins, de pesquisar, de fustigar, de criar bomba, de soltar, de outra, como fizeram agora no Líbano, não foi? Maldade. Bom. Mas é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês a conversa. Eu espero que a conversa tenha ajudado vocês, que vocês façam um TCC